Oi, oi, estamos ao vivo! Mais uma noite de leitura de Dom Casmurro, leitura, análise, interpretação, comentários com conceitos de língua portuguesa, com conceitos diretamente ligados à interpretação de texto. Então, vamos entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma vez ao vivo. Estão me ouvindo bem? Vamos retomar nossa leitura. Olha, você está na Rússia, que legal! Seja bem-vinda, Vitória. Legal, gente, vamos colocando aí de onde vocês são. Agora eu fiquei curiosa. Me digam aí se estão me ouvindo bem e de onde vocês são. Me ouvindo bem? Legal. 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 E de onde vocês são? Digam, quero saber de onde vocês são. Saquarema, Cristiana, isso. Seja bem-vinda. Quero saber como vocês estão aí espalhados pelo mundo. Bom, ontem não... Caxambu, Minas Gerais, legal. Andrade, seja bem-vindo. Ontem eu não consegui, né? Não consegui chegar a tempo, na verdade. Eu tava resolvendo várias coisas na rua e essa coisa da gente fazer a leitura todos os dias tem dessas coisas, né? Então, eu vou sempre avisar antes, gente, tá? Se eu vou estar aqui ou se eu não vou, enfim, se eu conseguir gravar mais cedo, às 7 o vídeo tá aqui. Ontem eu não consegui. E muito envolvida também com a gravação dos vídeos da plataforma Interpretando o Mundo, né? Nossa plataforma de interpretação de textos. Então, terminando a gravação das aulas e muita correria, fiquei bem enrolada essa semana, especialmente ontem e hoje. Mas vamos lá, vamos retomar nossa leitura. Digam-me de onde vocês são, gente. Quem está entrando agora, boa noite, acomodem-se. Hoje eu já cheguei perguntando de onde vocês são, quero saber. Bom, em nosso último dia de leitura, antes de ontem, né? Nós não terminamos o capítulo. Eu já tinha lido, já tinha dado meia hora de leitura. Eu tento não passar muito disso, né? Para vocês não cansarem de mim. Minas Cidinha, legal, bem-vinda. E ia demorar ainda pelo menos mais uns 10 minutos para terminar o capítulo e comentar, né? Então eu parei na metade do capítulo 18, um plano, né? Quando Bentinho diz a Capitu, fala sobre os planos da mãe mandá-lo para o seminário, justamente naquele momento em que os dois se veem apaixonados, né? Ela já sabia, né? Já sentia, já tinha percebido quando... Olá, Eric, bem-vindo! Quando ele flagrou, pegou o Capitu lá escrevendo o nome dos dois no muro, né? Então aquilo ali mostra que ela já sabia do que sentia, já tinha percebido, né? E ele tinha acabado de perceber, de ser avisado lá por José Dias que ele estava apaixonado, né? Ouvindo a conversa. E nesse momento ele também descobre, né? Descobre não, porque ele já sabia da história, mas ele vê que aquela história do seminário não havia morrido, né? E ele conta para Capitu justamente nesse auge ali deles, do despertar, né? Da paixão, de se descobrirem apaixonados. E aí, nesse capítulo, nós estamos no meio desse drama, né? Capitu injuriada, foi até, né? Mas ao mesmo tempo começou a ponderar, né? A pensar, poxa, a mãe dele não tinha o direito de de fazer uma promessa envolvendo o filho, ainda mais enviando para o seminário, mas ao mesmo tempo ela começou a imaginar, né? O tamanho sofrimento, de certa forma, daquela mãe
de ter que se separar do seu filho. E nós paramos justamente, né? Eu peguei como referência aqui da nossa parada a hora em que passou o rapaz vendendo cocada. Capitu gosta muito de doce, mas não quis. Ficou bem chateado, bem injuriada com ele. Provavelmente por causa da musiquinha que ele passa cantando, né? E que remete ao que ela estava sentindo naquela hora, né? Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. Porque ela não quis cocada. A modo, né? E ele comenta aqui nesse pedaço do texto, a modo que lhe deixaram uma impressão aborrecida. Da toada não era. Ela a sabia de cor e de longe, né? O rapaz sempre os passava ouvindo, mas acabou causando uma chateação maior nela naquele momento. Então vamos continuar daqui, né? Por favor. Se encontraram aí? Você pega o capítulo 18, né? O plano. E lá chega uma hora que tem separadinho ali justamente esse versinho, essa estrofezinha, né? Chora, menina, chora, porque não tem vintém, tá? Nós vamos partir daí, a leitura de hoje, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Todos os que estão entrando agora, vamos começar a leitura, ok? Deixa eu ver que horas são. Não vou me alongar mais nessa introdução, tá? Para nós não nos enrolarmos no horário de novo. Tem cabelo aqui me incomodando, pronto. Vamos lá. Da toada não era, né? A impressão aborrecida. Ela não estava aborrecida por causa da música. Ela sabia de cor e de longe. Usava repeti-la nos nossos jogos de puerícia, rindo, saltando, trocando os papéis comigo, ora vendendo, ora comprando um doce ausente. Creio que a letra, destinada a picar a vaidade das crianças, foi que a enojou agora, porque logo depois me disse: se eu fosse rica, fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. Nós já tínhamos lido até aí, né? Naquele dia. Dito isto, espreitou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia escusar o extraordinário da aventura. Como vês, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois. Mas eram só atrevidas em si. Na prática, faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto. Não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Suponde uma concepção grande executada por meios pequenos, né? Ela tinha intenções grandes em seus rompantes, mas as ações delas não eram tão grandes assim, né? As intenções eram maiores. O atrevimento ao pensar no que fazer, né? O atrevimento em suas ideias era sempre maior do que as ações. E aí ele diz, né? Suponde uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim, para não sair do desejo vago e hipotético de me mandar para a Europa, Capitu, se pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no paquete e fugir. Estenderia uma fila de canoas daqui até lá, para onde eu, parecendo ir à fortaleza da laje em ponte movediça, iria realmente até Bordeus, deixando minha mãe na praia à espera. Tal era a afeição particular do caráter da minha amiga. Tal era a afeição particular do caráter da minha amiga, pelo que não admira que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação do empenho, da palavra, da persuasão e diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar. Rejeitou o tio Cosme. Era uma boa vida. Se não aprovava a minha ordenação, não era capaz de dar um passo para suspendê-la.
Ou seja, aqui nesse momento ela começou a pensar em quem poderia ajudá-los nessa missão de fazer, de repente, a mãe de Bentinho mudar de ideia, né? De, enfim, contar com algum aliado que pudesse ajudá-los. Prima Justina era melhor que ele, e melhor que os dois seria o padre Cabral, pela autoridade, mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja, só se eu lhe confessasse que não tinha vocação. Posso confessar? Pois sim, mas seria parecer... Só um momento. Posso confessar? Pois sim, mas seria parecer francamente, o melhor é outra coisa. José Dias... Que tem José Dias? Pode ser um bom empenho. Mas se foi ele mesmo que falou... Não importa, continuou Capitu. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acanhado. Tudo é que você não tenha medo. Mostre que há de vir a ser dono da casa. Mostre que quer e que pode. Dê-lhe bem a entender que não é favor. Faça-lhe também elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória presta-lhe atenção. Mas o principal não é isso. É que ele, tendo de servir a você, falará com muito mais calor que outra pessoa. Não acho, Capitu. Troquei tudo. Não acho não, Capitu. Então vá para o seminário. Isso não. Mas que se perde em experimentar? Experimentemos. Faça o que lhe digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, faz outra coisa. Mete-se então o padre Cabral. Você não se lembra como é que foi ao teatro pela primeira vez, há 2 meses? Dona Glória não queria, e bastava isso para que José Dias não teimasse. Mas ele queria ir, e fez um discurso, lembra-se? Lembra-me, disse que o teatro era uma escola de costumes. Justo. Tanto falou que sua mãe acabou consentindo, e pagou a entrada aos 2. Ande, peça, ande. Mande. Ande, peça, mande. Olhe, diga-lhe que está pronto a ir estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era um frágil biombo, destinado a ser arredado. São Paulo era um frágil biombo, destinado a ser arredado um dia, em vez da grossa parede espiritual e eterna. Prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-os, acentuando alguns, como principais. E inquiria-me depois sobre eles, a ver se entendera bem, se não trocaram uns por outros. E insistia em que pedisse com boa cara, mas assim como quem pede um copo d'água à pessoa que tem obrigação de o fazer. Conto estas minúcias para que melhor se entenda aquela manhã da minha amiga. Logo virá a tarde, e da manhã e da tarde, e se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente 7. Bom, o desenrolar veio de planos, né? Como diz o título do capítulo. E os planos de Capitu, né, se teimaram ali, né, em ficar em cima de José Dias, né? Ela acha, né, Bentinho narrou José Dias como um agregado, um amigo da família, que não recebia salário, apenas uns agrados do pai de Bentinho logo no início. Mas depois que o pai dele morreu, não ficou claro se a mãe de Bentinho pagava algum salário a ele. Ele simplesmente vivia ali de favor, né? Ao mesmo tempo era um amigo da família, tratado como se fosse da família. Não era tratado, não ficou claro que ele era tratado como um empregado. Mas mesmo assim, gente, eu falo muito rápido, às vezes eu tenho que dar essa respirada funda aqui. Falta um pouquinho ar, tá? Mas é normal. Não se assustem aí quem tá chegando hoje, tá bom? Então, mas Capitu não encarou dessa forma, né? O plano dela era que ele pedisse ajuda a José Dias, mas impondo, intimidando, né? Como, bom, você vai ser dono da casa algum dia e ele te deve, como se ele devesse
obediência por isso, né? E aí ordenou que ele não só pedisse, né? Que falasse e mandasse José Dias o ajudar. Ele, sendo amigo da família, a mãe dele aceitava muito bem as ideias dele, né? Aceitava muito bem as coisas que ele dizia. E assim, o plano ficou ali em cima de José Dias, de tentar conseguir a ajuda de José Dias, dizer que não quero ir para o seminário, mas eu quero estudar direito em São Paulo, e de repente essa ideia, né, acabar sendo melhor na cabeça da mãe dele, como se essa ideia pudesse substituir, né, a ideia inicial da promessa. E terminamos assim o capítulo, né, com Capitu dando as coordenadas, né, e enfim, fazendo decorar muito bem aquelas ideias todas, né, que ela estava tendo. Vamos para o próximo capítulo. Qualquer dúvida, gente, deixem nos comentários, tá? Que eu tô lendo, mas tô de olho, tá bom? Capítulo 19, sem falta. Quando voltei a casa, era noite. Vim depressa, não tanto, porém, que não pensasse nos termos em que falaria ao agregado. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Na chácara, antes de entrar em casa, repeti-as comigo, depois em voz alta, para ver se eram adequadas e se obedeciam às recomendações de Capitu. Preciso falar-lhe, sem falta, amanhã. Escolha o lugar e diga-me. Proferi-as lentamente e mais lentamente ainda as palavras sem falta, como para sublinhá-las. Repeti-as ainda, e então achei-as secas demais, quase ríspidas, e francamente impróprias de um criançola para um homem maduro. Cuidei de escolher outras, e parei. Afinal, disse comigo que as palavras podiam servir. Tudo era dizê-las em tom que não ofendesse. E a prova é que, repetindo-as novamente, saíram-me quase súplices. Bastava não carregar tanto, nem adoçar muito. Um meio termo. E Capitu tem razão, pensei. A casa é minha, ele é um simples agregado. Jeitoso é, pode muito bem trabalhar por mim e desfazer o plano de minha mãe. Basicamente nesse capítulo, um ensaio de Bentinho, né? Tentando escolher a melhor forma de falar com José Dias, de tom de voz, né? A melhor forma de, enfim, de abordá-lo. Capítulo 20, 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias. Levantei os olhos ao céu, que começava a embruscar-se, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era outro céu que eu erguia a minha alma. Era outro céu que eu erguia a minha alma. Era o meu refúgio, ao meu amigo. E então disse de mim para mim: prometo rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias, se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. Olha outra promessa aí, né? A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Padre Nossos e 200 Ave Marias. Se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino, acostumara-me a pedir ao céu os seus favores, mediante orações que diria, se eles viessem. Disse as primeiras, as outras foram adiadas, e à medida que se amontoavam, iam sendo esquecidas. Assim cheguei aos números 20, 30, 50, em 3 centenas e agora no milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações. Além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga. Mas vão lá matar a preguiça de uma alma que trazia do berço e não a sentia atenuada pela vida. O céu fazia-me o favor, eu adiava a paga. Afinal, perdi-me nas contas. 1000, repeti comigo. Realmente, a matéria do benefício era agora imensa.
não menos que a salvação ou o naufrágio da minha existência inteira. 1000, 1000, 1000. Era preciso uma soma que pagasse os atrasos todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir-me sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que estas agitações de menino te enfadem, se é que não as acha ridículas. Sublimes não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual. Não achava outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse, fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandar dizer 100 missas, ou subir de joelhos à ladeira da glória para ouvir uma missa, né? Ir à Terra Santa, tudo que as velhas escravas me contavam de promessas célebres, tudo me acudia sem se fixar de vez no espírito. Era muito duro subir uma ladeira de joelhos. Devia feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe. As missas eram numerosas. Podiam empenhar-me outra vez a alma. E assim, Bentinho pensava então em barganhas espirituais, né? Com suas promessas não cumpridas de antes, promessas de criança, né? Ele ia aumentando a quantidade das rezas, como ele diz, aumentando, como uma forma de suprir, né? Como uma forma de substituir as promessas não cumpridas de antes e também de prometer algo grandioso por causa do tamanho do pedido, né? E como uma criança, ele não cogitava, né, subir escadaria, subir a ladeira da glória, como ele diz, devia machucar muito, né, enfim. E esse capítulo veio trazendo essas ideias dele de barganha com Deus, né? Essa coisa de não cumprir promessa quando criança. Nossa, eu lembro que eu fazia tanta promessa. Criança, né, tem tanto pedido assim, inocente, tanto pedido ingênuo, faz promessas também tão inocentes. E eu devo ter aí algumas promessas não cumpridas também. Assim como o Bentinho, acredito que alguns de vocês também, né? Coisa de criança. Capítulo 21. Deixa eu ver a hora pra gente não demorar muito. Deixa eu ver se o capítulo é grande também pra gente não parar no meio. Não, vamos terminar nesse aqui. Capítulo 21, Prima Justina. Na varanda achei Prima Justina, passeando de lado para outro. Veio ao patamar e perguntou-me onde estivera. Estive aqui ao pé, conversando com Dona Fortunata, e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que você já tinha vindo. A mentira espantou-me, mas não menos que a franqueza da notícia. Não é que Prima Justina fosse de Biocos. Dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo, e a Paulo o que pensava de Pedro. Mas confessar que mentira é que me pareceu novidade. Era quadragenária, magra e pálida, boca fina e olhos curiosos. Vivia conosco por favor de minha mãe e também por interesse. Minha mãe queria ter uma senhora íntima ao pé de si, e antes parenta que estranha. Passeamos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecera os projetos eclesiásticos de minha mãe, e dizendo-lhe eu que não, inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita. Mas o que pergunta é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mais ainda que não desejar. Desculpe. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme, não é? Que não se importa com isso. Eu também não. José Dias? Concluí. Gente, o tom foi diferente, foi errado, tá? Vou repetir. Prima Glória deseja muito que você se ordene,
Mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Quem é? Ora quem? Quem há de ser? Primo Cosme não é, que não se importa com isso. Eu também não. José Dias? Concluí, naturalmente. Enruguei a testa interrogativamente, como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia dizendo ainda, naquela tarde, Prima Justina completou ainda a notícia, dizendo que ainda naquela tarde José Dias lembrara a minha mãe a promessa antiga. Prima Glória pode ser que, em passando os dias, vá esquecendo a promessa. Mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos zasquidarás falando do seminário? E os discursos que ele faz, os elogios da igreja e que a vida de padre é isto e aquilo, tudo com aquelas palavras que só ele conhece, aquela afetação. Note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso como este lampião. Pois é verdade, ainda hoje, você não se dê por achado. Pois é verdade, ainda hoje, você não se dê por achado. Hoje de tarde falou, como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei, a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou. Fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não me desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias. E não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador e, apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passados alguns instantes, disse: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Era capaz de... Suponha que eu não gostasse de ser padre. A senhora podia pedir à mamãe? Isso não, atalhou prontamente. Prima Glória tem este... Isso não, atalhou prontamente. Prima Glória tem este negócio firme na cabeça, e não há nada no mundo que a faça mudar de resolução. Só o tempo. Você ainda era pequenino. Já ela contava isto a todas as pessoas da nossa amizade, ou só conhecidas. Lá avivar-lhe a memória? Não, que eu não trabalho para a desgraça dos outros, mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse bem... Desculpem, gente. Se ela me consultasse, bem, se ela me dissesse, Prima Justina, você que acha? A minha resposta era, Prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. É o que eu diria e direi se ela me consultar algum dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada, não faço. Ou seja, ele não conseguiu o apoio de Prima Justina. E aqui já vem uma outra imagem. Aqui primeiro, ele trouxe a descrição de Prima Justina, né? A descrição física, falando sobre a idade dela, né? Era quadragenária, magra, pálida, enfim. Ele trouxe aí características sobre Prima Justina, que é o que ele sempre faz com os personagens, né? E depois veio contar a conversa. E aí apareceu uma outra imagem sobre José Dias, né? A princípio, a descrição que ele dava não fazia parecer como uma pessoa ruim, né? E realmente, tudo que ele contou sobre a relação de seu pai com ele e da sua mãe com ele, não traz a ideia de uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa. Mas Prima Justina tem outra opinião, né? Aqui ele trouxe a opinião da Prima Justina. Ele diz, né? E recapitulou todo o mal que pensava de José Dias. E não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador, e apesar da casca de polidez, um grosseirão, né? Então, ela considerava ele talvez como alguém calculista, talvez, né? Alguém que
não fazia um mal propriamente dito, né? Alguém que não era visto como uma pessoa ruim, mas que nas entrelinhas podia ser alguém que influenciasse de forma torta, né, a mãe dele. Quando ela não viu como uma boa coisa, quando ele comentou com a mãe de Bentinho sobre, relembrou, né, a promessa. Ele alertou a mãe de Bentinho sobre a relação dele com o Capitu e lembrou, se não coloca ele no seminário logo, ele tem, né, eles estão pelos cantos aí, cuidado. Então, assim, até onde isso foi para ajudá-la, né, e para que ela não se perdesse na promessa dela, e até onde isso foi para fazer intriga, né? Isso era o que a dona Justina, a prima Justina, estava aí levantando com essa ideia dela. Quer dizer, mal eu não vou fazer, eu não vou ficar lembrando toda hora da promessa. Ela entendeu isso como um mal feito por ele, né? Mal eu não vou fazer, eu não vou ficar toda hora no ouvido dela lembrando a promessa. Se ela tiver que esquecer, melhor, né? Se ela me pedir opinião, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que você tem que ir para o seminário se você quiser, mas eu não vou abordá-la e dizer que não o mande para o seminário, mas também não vai ficar lá no ouvido dela, né? Então, esse capítulo aí foi bem importante, porque já nos traz aí, já nos coloca uma pulguinha atrás da orelha a respeito do José Dias. E, gente, quem tá chegando hoje, né, quem já vem lendo comigo, sabe como é. E quem chegou hoje pode estar estranhando, que às vezes eu paro e volto, né, retomo, mudo a entonação, desculpem, paro, dou uma pausa, leio às vezes antes de dizer. Por quê, gente? Isso é leitura. Isso é leitura. Quando nós lemos um livro, aqui eu estou lendo em voz alta, estou lendo com vocês, mas quando nós lemos um livro ali, quietinhos, em silêncio, né? O normal é que você retome a leitura, né? Que você pense, ai, não li. Será que foi isso que ele quis dizer? Será que a entonação dele era para ter sido assim, né? Será que a pergunta dele, dessa personagem, era para ter sido feita dessa forma? Será que, né? Enfim, então, como eu estou lendo aqui em voz alta, a coisa já saiu quando eu preciso rever. E aí eu volto, peço desculpas a vocês e volto e releio na entonação certa, tá? Então, a intenção aqui é mostrar a vocês que isso, uma das intenções, mostrar que isso é normal, mostrar que é normal ler e reler até entender. Não posso fazer isso aqui ao vivo, ou até mesmo na gravação, porque isso ficaria muito longo, né? E aqui é para ajudá-los a ter uma base de leitura, ajudá-los a acostumar com a leitura e com pontuação, com a entonação certa de acordo com cada pontuação, com os diálogos, com os travessões, com as pausas, né? Então, quando eu vejo que saiu uma entonação errada, eu volto e busco a entonação certa, né? Se eu vejo que eu li muito rápido e estou atropelando talvez o sentido do que eu estou dizendo, eu volto e leio novamente. E é por isso que às vezes eu paro e retomo, tá? Bom, para quem chegou hoje, essa leitura está sendo a leitura de Dom Casmurro. Estamos lendo juntos, interpretando, analisando, comentando. E isso é justamente um exercício enorme de interpretação de texto para que você se acostume a introduzir a leitura na sua vida, a ler fazendo um esforço para entender, não passar adiante sem entender o que você já leu, para que você em suas provas, seja Enem, seja concurso público, se acostume a interpretar bem questões de qualquer disciplina, não só das provas de língua portuguesa e de interpretação de textos, tá? Porque isso é importante para tudo. É importante para que você se acostume a interpretar o que as pessoas dizem para você. É importante para que você aprenda a se acostumar a interpretar bem o que as pessoas escrevem para você, tá? O WhatsApp, a gente lida, né, nesse mundo virtual com textos o tempo todo. É importante para você interpretar bem a vida, o mundo, tá? Então, essa a minha intenção aqui. Espero que estejam gostando. Nós já estamos aí com
35 minutos de leitura. Então vamos parar por aqui hoje, tá? Amanhã, novamente, e fiquem de olho aqui no Instagram, que caso amanhã eu não faça a leitura, eu vou avisar cedo, tá? Mas a princípio estaremos aqui novamente, seja ao vivo ou seja com a leitura gravada, às 7 horas da noite, sempre às 7 horas da noite, tá bom? Leila aqui me perguntando se eu tenho algum curso específico de língua portuguesa. Tenho, Leila. As inscrições estão fechadas, tá? Eu ainda não tenho uma data para a turma nova, tá bom? Eu tenho de interpretação de textos e tenho também o de língua portuguesa. O de língua portuguesa, ele é do zero. Ele é mais básico. Eu abordo todo o conteúdo de ensino médio, mas assim, considerando que você está partindo do zero, tá? E também de interpretação de textos para que você se acostume a interpretar textos para, enfim, dessa forma aí que eu já expliquei, né? Tanto para concurso quanto para a vida. E também não está ainda com as inscrições abertas. Assim que eu tiver datas, tá? Eu aviso a vocês. Aviso no canal, nos canais e aviso aqui também, já que a gente está se falando todo dia. O curso serve sim para você, tá, Leila? Assim que tiver a data nova, eu vou colocar aqui, tá bom? E aviso, tá? Então, gente, boa noite, beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã às 7 da noite. Não esqueçam e fiquem de olho. Não esqueçam, gente, inscrevam-se no canal do YouTube para vocês não perderem conteúdo, não só do livro, mas conteúdos de língua portuguesa, interpretação de textos que eu coloco lá. Sigam-me no Instagram se você ainda não me segue, tá? Porque eu coloco outros conteúdos lá também. Entrem no grupo do Telegram. Tudo isso está ali no link da minha bio, tá bom? Convidem seus amigos para lerem conosco, porque tá sendo bem legal essa leitura. E nos vemos amanhã, às 7 da noite, tá bom? Tchau, tchau!